varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Estamos também na rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam bem-vindos. A Igreja Católica Apostólica Romana nós temos o Senhor Jesus falou para o seu apóstolo Pedro e disse: Pedro, és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Nós entendemos que a igreja a qual o Senhor Jesus se refere é justamente, nós sabemos hoje, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, pois o líder da Igreja Católica Apostólica Romana é o Papa Francisco, sucessor de Pedro. Não é? Então, e a Igreja Católica Apostólica Romana é coerente em alguns aspectos, assim, quer dizer, nós nos referimos assim aos aspectos já conhecidos, né? Nós não podemos generalizar ou falar em alguns, não é? Nós falamos, por exemplo, a questão da unidade, não é? A unidade. A palavra do Senhor diz que aonde há desorganização ou desunião, não é? Deus se afasta, né? Na palavra do Senhor nós vemos lá, Deus não habita em meio à desordem. E nós entendemos que desordem justamente tem tudo a ver com desunião ou com quando não há unidade, né? Não há unidade. Nós nos referimos ao que nós entendemos da oração do Senhor Jesus ao Pai, quando o Senhor Jesus diz, ora assim: Pai, que eu esteja em Tu, que Tu estejas em mim, que nós sejamos um só, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Nós entendemos como unidade, não é? Um só. Então, o Senhor Jesus veio, foi enviado pelo Senhor nosso Deus Pai, Eterno, Todo-Poderoso, Espírito Único, como o Filho unigênito, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o Messias prometido, né? Nosso Senhor e Salvador nosso, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, a Igreja Católica segue a tradição apostólica, não é? A tradição apostólica que nós entendemos a vida dos apóstolos, os atos que eles praticaram, os ensinamentos e o livre-arbítrio deles, né, durante a vida deles. A Igreja Católica segue a tradição apostólica, por isso que ela é chamada Igreja Católica Apostólica. A católica significa unidade, né, uma só igreja. Apostólica que segue a tradição dos apóstolos do Senhor Jesus. E romana porque pela fonte, pela Bíblia Sagrada, né? O Senhor Jesus e seus seguidores, seus apóstolos e discípulos ali era o início, né? Por isso que a Igreja Católica Apostólica é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, agora, o protestantismo, né? Nasceu de uma dissidência, né? Dois bispos católicos, né, Calvino e Martinho Lutero, se afastaram e fundaram o protestantismo. Então, já não há mais unidade aí, já não é mais uma só igreja, são duas, né? Igreja Católica Apostólica Romana e igrejas evangélicas e protestantes, né? Aí a unidade
é a questão da unidade, né? Não há mais unidade. Então, aí nós temos que fazer a nossa opção. Nós temos que optar, né? A Igreja Católica acredita, né? Em um único Deus eterno, todo-poderoso, infinito, único, uma única fé, um só pastor, um só batismo, né? Mas nós sabemos que são duas formas de batismo, mas nós temos um só batismo. E as duas formas de batismo são, Deus abençoa, né? Elas são aceitas, né? A primeira forma de batismo, que é justamente a que os nossos irmãos, que os protestantes usam, né? Que é justamente o batismo por imersão, assim como o Senhor Jesus foi batizado nas águas do rio Jordão, né? Por João Batista, por imersão. Ele imergiu nas águas, né? E o batismo tradicional da Igreja Católica Apostólica Romana é pela forma como o apóstolo Paulo foi batizado, por imposição das mãos, numa casa a caminho de Damasco. Aconteceu aí um fato, né? Paulo era comandante de um exército romano e no caminho de Damasco, então aconteceu um fenômeno, um raio, e Paulo caiu e ficou cego. Quando ele caiu, se levantou, já estava cego. E uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é, Senhor? Quem é? E a voz respondeu: eu sou Jesus Cristo de Nazaré. Então, Paulo foi levado para essa casa em Damasco, a caminho de Damasco. Lá foi tratado, né? Foi alimentado, foi os primeiros tratamentos a ele, os cuidados, né? E lá ele foi batizado por imposição das mãos, né? E ele recebeu o nome de Paulo. Não era mais Saulo, era Paulo, né? Então, os dois batismos são válidos, né? Primeiro porque o Paulo, nesse momento, logicamente, deveria ter sido o mesmo batismo do Senhor Jesus, mas naquele momento ali, logicamente, não deveria existir ali um rio ou uma piscina, né, ou algum local apropriado para ser batizado por imersão. Mas Deus nos ilumina, né, através do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai iluminando e vai mostrando. Em certos momentos nós não podemos cruzar os braços e desistir. Temos que seguir em frente. E aí eu acredito que, falando por mim mesmo, acredito que nessa hora aí Paulo aceitou, né? Ser batizado. Ele concordou por esse tipo de batismo. Ele poderia muito bem ter negado: não, eu quero ser batizado como o Senhor Jesus Cristo foi batizado lá por João Batista. Aí eu imagino assim. E eu não sei a distância, né, de lá, não sei o momento ali, o cotidiano, o momento ali, a situação, né? Mas aconteceu, está escrito no livro da vida, né? no livro por excelência, que jamais foi contestado. Então, Paulo se torna um cristão fervoroso, né? Nós sabemos aí da história de Paulo. E no momento atual, no nosso momento atual, né? Aqui na nossa época, no nosso agora, como eu estou aqui, o mundo inteiro aceita e reconhece a Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa Francisco, como sucessor de Pedro, o qual foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo como presidente do seu magistério, a não ser que
haja uma outra, né? Mas o que nós sabemos é assim. Então, devemos seguir em frente, devemos, buscar a nossa igreja, no nosso coração, né? O nosso discernimento, e cada um ser feliz, e cada um fica à vontade para escolher o seu caminho, aí está as questões aí, nós levamos ao ar, né? Católico ou protestante? Catolicismo ou protestantismo? Essa questão é sua, é nossa, né? Cada um decida e siga em frente, e o que nós desejamos, a bênção do Senhor nosso Deus para todos, que o Senhor nosso Deus envie uma chuva de bênçãos e todas as maravilhas possíveis e imagináveis, infinitas chuvas de bênçãos, infinitas chuvas de bem-aventuranças, não é? Para todos nós. Glória a Deus, aleluia. Minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos em outras oportunidades com esses assuntos e outros, porque o nosso vídeo, o conteúdo dos nossos vídeos é justamente um conteúdo variado. São diversos, infinitos assuntos variados, né? Então, um grande abraço, felicidades e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, fique à vontade, seja feliz e use o seu discernimento, e vamos seguir para frente sem desistir, né? Porque o Senhor Jesus diz assim: todos aqueles que persistirem se salvarão, né? Então, persistência em qualquer situação, em qualquer aspecto da nossa vida, persistir, seguir em frente, pois lá na frente é que está a salvação. Palavra do Senhor Jesus: aquele que persistir se salvará, né? É persistência. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém.